J. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. A Helena, que me fez escrever este livro. Aos companheiros, Urbano de Assis Xavier, Anselmo Gomes e Eurípides Soares da Rocha, que empregaram o tempo no estudo destes problemas, e hoje prosseguem, no fluir da duração. A história, que é essencialmente história do espírito, transcorre no tempo. Assim, pois, o desenvolvimento do espírito cai no tempo. Hegel, porém, não se contenta em afirmar a intratemporalidade do espírito como um factum, mas trata de compreender a possibilidade de que o espírito caia no tempo, que é o sensível não sensível. O tempo há de poder acolher o espírito, por assim dizer. E o espírito há de ser, por sua vez, afim com o tempo e com a sua essência. Heidegger, Crítica de Hegel, em O Ser e o Tempo. Preliminares. Um século após a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, reina ainda a grande incompreensão a respeito da doutrina, de sua própria natureza e de sua finalidade. A codificação, entretanto, foi elaborada em linguagem clara, precisa, sensível a todos. A lucidez natural do espírito francês, Kardec juntava sua vocação e a sua experiência pedagógicas, além da compreensão de tratar com matéria sumamente complexa. Vemo-lo afirmar, a cada passo, que desejava escrever de maneira a não deixar margem para interpretações, ou seja, para divergências interpretativas. Qual o motivo, então, porque os próprios adeptos do Espiritismo, ainda hoje, divergem, no tocante a questões doutrinárias de importância? E qual o motivo por que os não-espíritas continuam a tratar o Espiritismo com a maior incompreensão? Note-se que não nos referimos a adversários, pois estes têm a sua razão, mas os não-espíritas. Parece-nos que a explicação, para os dois casos, é a mesma. O Espiritismo é uma doutrina do futuro. À maneira do cristianismo, abre caminho no mundo, enfrentando a incompreensão de adeptos e não adeptos. Em primeiro lugar, há o problema da posição da doutrina. Uns a encaram como sistematização de velhas superstições, outros, como tentativa frustrada de elaboração científica. Outros, como ciência infusa, não organizada. Outros ainda, como esboço impreciso de filosofia religiosa. Outros, como mais uma seita, entre as muitas seitas religiosas do mundo. Para a maioria de adeptos e não adeptos, o Espiritismo se apresenta como simples crença, espécie de religião e superstição, ao mesmo tempo, eivada de resíduos mágicos. Ao contrário de tudo isso, porém, o Espiritismo, segundo a definição de Kardec e dos seus principais continuadores, constitui a última fase do processo do conhecimento. Última, não no sentido do fase final, mas da que o homem pôde atingir até agora, na sua lenta evolução através do tempo. É evidente que se trata do conhecimento em sentido geral, não limitado a um determinado aspecto, não especializado. Nesse sentido geral, o Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Justifica-se, assim, que haja dificuldade para sua compreensão, apesar da clareza da estrutura doutrinária da codificação. De um lado, o povo não pode abarcá-lo na sua totalidade, contentando-se com o seu aspecto religioso. De outro, os especialistas não admitem a sua natureza sintética. E de outro, ainda, os preconceitos culturais levantam numerosas objeções aos seus princípios. No capítulo 1 de A Gênese, número 18, Kardec explica que o Espiritismo, do ponto de vista científico, tem por objeto um dos dois elementos constitutivos do universo, que é o espírito. O outro elemento é a matéria. Como ambos se entrelaçam, para a constituição do todo universal, o Espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências, ou seja, está necessariamente ligado ao desenvolvimento das ciências. Assim sendo, esclarece o codificador, ele não poderia aparecer senão depois da elaboração delas, e surgiu por força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar-se somente com a ajuda das leis da matéria. Leon Denis,
sucessor e continuador de Kardec, observa em seu livro Le Génie Celtique et le Monde Invisible, o seguinte: pode dizer-se que a obra do Espiritismo é dupla. No plano terreno, ela tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas, até aqui dispersas e muitas vezes contraditórias, do pensamento e da ciência. Num plano mais amplo, une o visível e o invisível, essas duas formas da vida, que, na realidade, se interpenetram e se completam, desde o princípio das coisas. Logo a seguir, como prevenindo a objeção de dualismo que se poderia fazer, Denis acentua, no seu desenvolvimento, ele demonstra que o nosso mundo e o lado de lá não estão separados, mas entrosados um no outro, constituindo assim um todo harmônico. Os estudantes de Espiritismo sabem que muitos outros trechos, tanto de Kardec quanto dos seus seguidores, podem ser citados, para se afirmar a tese da natureza sintética da doutrina, bem como a sua posição, de última fase do processo do conhecimento. Lembramos particularmente a definição da doutrina em O que é o Espiritismo, de Kardec, sobre a qual voltaremos mais tarde. Basta-nos, no momento, esta colocação do problema, para justificar a nossa tentativa de oferecer uma visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem, como a forma mais apropriada de introdução ao estudo da doutrina. Foi o próprio Kardec quem criou a disciplina que procuramos desenvolver neste curso, tanto com a introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre o Livro dos Espíritos, quanto com o Principiante Espírita. O nosso curso não dispensa, antes requer estudo desses trabalhos do codificador. Mas é evidente que a introdução a qualquer ramo do conhecimento, como explica o filósofo Juliane Marias, no caso particular da introdução à filosofia, exige sempre novas perspectivas, de acordo com o fluir do tempo. A introdução, diz Marias, é o agora, o circunstancial, o ato de introduzir alguém em alguma coisa. Essa alguma coisa, seja a filosofia ou seja o espiritismo, é uma realidade histórica, uma coisa que existe de maneira concreta. Sendo o espiritismo uma realidade histórica, afirmada pelo codificador e seus sucessores, tem ele o seu passado e o seu presente, como terá o seu futuro. No tempo de Kardec, introduzir alguém no estudo do espiritismo era introduzi-lo numa realidade nascente, numa verdadeira problemática em ebulição, num processo histórico em princípio de definição, e principalmente numa nova ordem de ideias. Hoje, é introduzir esse alguém num processo já definido, e não apenas numa ordem de ideias, mas também no quadro histórico em que essa ordem surgiu. Dessa maneira, é introduzi-lo também na própria introdução de Kardec. Esse é o motivo por que escrevemos, para a nossa tradução de O Livro dos Espíritos, editado pela LAC, uma introdução à obra. Sem o exame histórico do problema mediúnico, por exemplo, os estudantes de hoje estarão ameaçados de flutuar no abstrato. Introduzindo-se numa ordem de ideias, sem o conhecimento de suas raízes históricas, arriscam-se a confundir, como fazem os leigos, mediunismo e espiritismo, ou seja, o processo mediúnico de desenvolvimento espiritual do homem, com o espiritismo. Arriscam-se, ainda mais, a aturdir-se com fatos mediúnicos rudimentares, considerando-os, por sua aparência extravagante, como novidade. Por outro lado, dificilmente compreenderão a aparente contradição existente no fato de ser o espiritismo, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. Existe ainda o problema religioso, e particularmente o das ligações do espiritismo com o cristianismo, que somente uma introdução histórica pode esclarecer. Por tudo isso, foi que nos propusemos a dar este curso, a convite da União da Mocidade Espírita de São Paulo a partir do horizonte primitivo, ou seja, das manifestações mediúnicas entre os homens primitivos, examinando as fases históricas que nos conduziram até ao momento presente. Para isso, servimos-nos da bibliografia doutrinária, como fundamental, e de outros livros, de reconhecido valor cultural, como subsidiários. Daremos a indicação bibliográfica, para facilitar aos interessados maior aprofundamento do assunto.
Primeira parte, fase pré-histórica. Capítulo 1. 1. Mediunismo e Espiritismo. As ciências sociais têm uma grande contribuição a dar ao estudo do Espiritismo. Quem viu isso com mais clareza, segundo nos parece, foi Ernesto Bolzano. O grande discípulo italiano de Herbert Spencer, profundamente ligado ao desenvolvimento dos estudos sociológicos, uma vez atraído para o campo dos estudos espíritas, soube aplicar a este o conhecimento adquirido em outros campos. Seus trabalhos sobre as manifestações supranormais entre os povos selvagens, publicados na revista milanesa Luce e Ombra, em 1926, posteriormente reunidos no livro Populi Primitivi e Manifestazioni Supernormali, representam uma das mais poderosas contribuições para o esclarecimento histórico do problema espírita. Kardec já havia esclarecido que os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Mas é com Bolzano que temos a primeira penetração espírita no exame antropológico e sociológico do homem primitivo, revelando-nos, com base em investigações científicas, as formas pré-históricas do fenômeno mediúnico. Aliás, os estudos de Bolzano levam-nos mais longe, pois revelam também as origens mediúnicas da religião. Temos assim uma teoria espírita da gênese da crença na sobrevivência, que se apresenta como uma síntese das teorias opostas da teologia e da sociologia. Para maior clareza do nosso estudo, servimos-nos do esquema que nos fornece o chamado método cultural, dos antropólogos ingleses, aplicado por John Murphy, com pleno êxito, em seus estudos sobre as origens e a história das religiões. Método usado na antropologia cultural e no estudo das religiões comparadas, aplica-se perfeitamente às necessidades de clareza do nosso estudo. Seu esquema é constituído pelos horizontes culturais, dentro dos quais o desenvolvimento humano pode ser analisado na amplitude de cada uma das suas fases. É evidente que não vamos muito além do esquema. Nosso intuito não é o estudo antropológico, nem o das religiões comparadas, mas apenas o esclarecimento do problema espírita. Os horizontes culturais são os meios em que se desenvolveram as diferentes fases da evolução humana. A expressão é metafórica. Chama-se, por exemplo, horizonte primitivo, o mundo do homem primitivo. A palavra horizonte mostra que devemos encarar esse homem dentro dos limites da nossa visão, de todas as condições do meio físico e social em que ele vivia, na paisagem cultural fechada pelos horizontes do mundo primitivo. Podemos assim examinar cada fase em seu meio, cada homem em seu mundo, compreendendo-os melhor. O estudo de Bolzano, embora anterior a esse método, integra-se nele. O horizonte primitivo é geralmente dividido em três formas: o primitivo propriamente dito, o anímico e o agrícola. Em nosso esquema, reduzimos as duas primeiras formas a uma única, o horizonte tribal, que nos permite abranger numa visão geral o problema mediúnico do homem primitivo, e destacamos a terceira forma, dando-lhe autonomia. Isso porque o horizonte agrícola tem interesse especial no tocante à mediunidade. Assim, nosso esquema da fase pré-histórica do espiritismo é o seguinte: horizonte tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Até horizonte profético, segundo Murphy. O horizonte espiritual é uma formulação nova, exigida pelo espiritismo. O horizonte tribal caracteriza-se pelo mediunismo primitivo. Adotamos a palavra mediunismo, criada por Emmanuel para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com precisão ao nosso objetivo. Mediunismo são as práticas empíricas da mediunidade. Dessa maneira, temos as formas sucessivas do mediunismo primitivo, do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico, só atingindo a mediunidade positiva no horizonte espiritual, que surge com o espiritismo. Somente com o espiritismo a mediunidade se define como uma condição natural da espécie humana, recebe a designação precisa de mediunidade e passa a ser tratada de maneira racional e científica. Convém deixar bem clara a distinção entre fatos espíritas e doutrina espírita,
para compreendermos o que Kardec dizia, ao afirmar que o espiritismo está presente em todas as fases da história humana. Os fatos espíritas, assim chamados os fenômenos ou as manifestações mediúnicas, são de todos os tempos. As práticas mágicas ou religiosas, baseadas nessas manifestações, constituem o mediunismo, pois são práticas mediúnicas. A doutrina espírita é uma interpretação racional das manifestações mediúnicas. Doutrina ao mesmo tempo científica, filosófica e religiosa, pois nenhum desses aspectos pode ser esquecido, quando tratamos de fenômenos que se relacionam com a vida do homem na Terra e sua sobrevivência após a morte, sua vida e seu destino espiritual. É enorme a confusão feita pelos sociólogos neste assunto, seguindo de maneira desprevenida a confusão proposital feita pelos adversários do espiritismo. Os estudos sociológicos do mediunismo referem-se sempre ao espiritismo. Entretanto, a palavra espiritismo, criada por Allan Kardec, em 1857, e por ele bem explicada na introdução de O Livro dos Espíritos, designa uma doutrina por ele elaborada, com base na análise dos fenômenos mediúnicos e graças aos esclarecimentos que os espíritos lhe forneceram, a respeito dos problemas da vida e da morte. As práticas do chamado sincretismo religioso afro-brasileiro, por exemplo, não são espíritas. O sincretismo religioso é um fenômeno sociológico natural. O espiritismo é uma doutrina. Defrontamo-nos, neste ponto, com uma complexidade que também tem dado margem a confusões. Os fatos mediúnicos são fatos espíritas, assim chamados pelo próprio Kardec, mas não são espiritismo. Porque o espiritismo se serve dos fatos mediúnicos como de uma matéria-prima, para a elaboração de seus princípios, ou como de uma força natural, que aproveita de maneira racional. Exatamente como a hidráulica se serve das quedas d'água ou do curso dos rios para a produção de energia. Esclarecidos estes pontos, podemos passar à análise dos fenômenos mediúnicos no horizonte tribal. 2. Origem sensória da crença na sobrevivência. Bozano apoia-se especialmente nas pesquisas do antropólogo André Lang e do etnólogo Max Fredon Long, realizadas entre as tribos da Polinésia, para mostrar a existência dos fenômenos espíritas no horizonte tribal. Serve-se também de outras fontes, não esquecendo os estudos de seu mestre Herbert Spencer. André Lang é o autor da tese espírita da origem mediúnica da religião, tese que lançou em seu livro The Making of Religion. Bozano expôs essa tese e procura esclarecê-la, confrontando-a com a tese spenceriana, na qual encontra, aliás, os germes da explicação espírita do problema. A primeira afirmação de Bozano é a da universalidade da crença na sobrevivência. Vejamos como ele inicia o seu estudo, se consultamos as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos. Notamos que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. Esse fato é confirmado por várias citações textuais. A seguir, Bozano analisa as explicações que lhe dão os sociólogos e antropólogos, para concluir pela inoperância das mesmas. Somente Spencer encontra intuições seguras, que são mais tarde desenvolvidas por Lang. Este realizou um trabalho de análise comparada dos fenômenos do mediunismo primitivo com as experiências metapsíquicas, concluindo pela realidade daqueles fenômenos, que constituem a base concreta da crença na sobrevivência. O primeiro fato concreto a surgir no horizonte primitivo, no tocante a esse problema, é o da existência de uma força misteriosa que impregna ou imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre criaturas humanas. É a força conhecida pelos nomes polinésicos de Neofenda. Considerada em geral como imaginária, essa força produz os mais estranhos fenômenos. Bozano lembra a resposta de Marcel Abert a Goblet d'Alviela, sobre a natureza imaginária dessa força. Dizia Abert, passando-me pela mente uma nuvem de dúvida. Mana e Orenda não seriam talvez concepções demasiado abstratas, para podermos considerá-las o princípio de que partiram os selvagens, para chegar aos espíritos?
A dúvida de Abert é considerada por Bosano fundamental e psicologicamente justa, uma vez que conhecemos a natureza concreta do pensamento primitivo, incapaz dos processos de abstração mental que caracterizam o homem civilizado. Mana ou orenda não é uma força imaginária, mas uma força real, concreta, positiva, que se afirma através de ampla fenomenologia, verificada entre as tribos primitivas, nas mais diversas regiões do mundo. Essa força primitiva corresponde ao ectoplasma de Richet, a força ou substância mediúnica das experiências metapsíquicas, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford, professor de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda. O método comparativo, seguido por Lang, oferece-nos aí o seu primeiro resultado. A imaginária força dos selvagens encontra similar nas pesquisas dos sábios europeus e americanos, empenhados nos estudos espíritas e metapsíquicos. O etnólogo Max Fredon Long, que era também mitólogo, realizou demoradas pesquisas entre as tribos da Polinésia, e particularmente das ilhas do Havaí, convivendo durante anos com os selvagens, para verificar a realidade e a natureza dessa força primitiva. Conclui que os caunas, curandeiros polinésios, consideravam a existência de 3 formas de mana, ou 3 frequências, 3 voltagens dessa força, à semelhança da corrente elétrica. A mais baixa voltagem correspondia à força emitida pelos corpos materiais do cristal ao organismo humano. A voltagem média, à proveniente da mente humana. E a voltagem superior, à proveniente de uma espécie de centro espiritual da mente humana, permitindo ao homem prever o futuro e realizar fenômenos físicos à distância, bem como materialização e desmaterialização de objetos. Outra curiosa conclusão de Fredon Long é de que os caunas consideravam essa força como susceptível de acumulação. Os curandeiros, que usavam de feitiçaria, podiam prender espíritos inferiores que, a seu mando, faziam provisões de mana para atuar em ocasiões oportunas. Bosano mostra que as conclusões do etnólogo correspondem às de Andrew Lang e os relatos e observações de numerosos outros estudiosos do assunto, bem como de viajantes e missionários que conviveram com tribos diversas, em diferentes épocas e várias regiões do globo. Por outro lado, estabelece as relações entre essa força e o ectoplasma, o que também fizera Fredon Long. O segundo fato concreto, de ordem espírita, do horizonte tribal, é o da existência dos próprios espíritos, também universalmente afirmada. Antropólogos e etnólogos costumam estabelecer arbitrariamente certa distância de tempo entre o aparecimento de um e outro fato. Bosano, entretanto, rejeita essa tese, para sustentar a simultaneidade de ambos. Lembra que nenhuma pesquisa ou observação revelaram essa pretensa sucessão dos fatos, e assevera. A verdade, pelo contrário, é que essas duas concepções aparecem sempre associadas. Uma das provas está nas próprias conclusões de Fredon Long, onde vemos os espíritos operarem através de mana, ou seja, servindo-se dessa força. A coexistência das duas concepções, a da força misteriosa e a dos espíritos, impõe-se também diante da multiplicidade dos fenômenos mediúnicos no meio primitivo, onde, como acentua Bosano, a presença de agentes espirituais se impunha, de maneira positiva. Vemos, assim, que as superstições dos selvagens, as suas práticas mágicas, não eram nem podiam ser de natureza abstrata, imaginária. Decorriam, como tudo na vida primitiva, de realidades positivas e de fatos concretos, conhecidos naturalmente dos selvagens, como sempre foram e são conhecidos dos homens civilizados, em todas as épocas e em todas as latitudes da Terra. Somente nos momentos de grande refinamento intelectual, quando os homens constroem o seu mundo próprio, de abstrações mentais, e se encastelam nas suas tentativas de explicação racional das coisas, é que essas realidades passam a ser negadas, por uma reduzida elite. O materialismo é, portanto, uma espécie de flor de estufa, artificial, cultivada em compartimentos de vidro, que isolam a mente da realidade complexa da natureza.
O aparecimento desses dois fatos espirituais no horizonte primitivo, a ação de uma força misteriosa e a ação de entidades espirituais, deve ser considerado, entretanto, juntamente com o problema do antropomorfismo. De uma posição positivista, como a que Bosano assumia, antes de si tomar espírita, esses dois fatos se explicariam pelo próprio antropomorfismo. De uma posição espírita, entretanto, tal explicação se toma insuficiente. Porque o antropomorfismo é a característica psíquica do mundo primitivo, a maneira rudimentar de interpretação da natureza pelo homem. Reduzir todo o processo da vida primitiva a esse psiquismo nascente, limitá-lo apenas à mente embrionária de criaturas semi-animais, é um simplismo que o espiritismo rejeita. 3. Da litolatria ao politeísmo mitológico. O antropomorfismo é uma espécie de fase preparatória do animismo. A fase em que o homem primitivo ainda não desenvolveu suficientemente o seu psiquismo, e em que interpreta todas as coisas em termos exclusivamente humanos. Quer dizer, aplica ao exterior as noções rudimentares que possui da natureza humana, dando forma humana aos elementos naturais. Podíamos aplicar o princípio de Protágoras, o sofista: o homem é a medida de todas as coisas. Mais uma medida, por assim dizer, afetiva, sem o controle da razão. É pelo sentimento, e não pelo raciocínio, que o homem primitivo humaniza o mundo. Estamos certamente no alvorecer da razão, e mais do que isso, no subsolo do processo do conhecimento. As teorias materialistas não enxergam nada mais do que a luta dessa razão nascente com o mundo exterior. Para elas, as manifestações supranormais não são outra coisa além de projeções desse poder psíquico, visões alucinatórias da mente primitiva. Murphy, citando Rodolphe Otto, lembra que estamos diante de um processo de adoração rudimentar, em que o homem parece adorar-se a si mesmo nas coisas exteriores. Veremos como o antropomorfismo, por este aspecto, se enquadra na lei de adoração, que Kardec estuda em O Livro dos Espíritos. O antropomorfismo se revela por duas formas, que tanto podem ser sucessivas como simultâneas, o que é difícil precisar. Admitindo que sejam sucessivas, podemos citar como primeira forma vital, ou seja, aquela em que o homem primitivo projeta nas coisas o seu sentimento vital, dando vidas às coisas inanimadas. A segunda forma é a volitiva, esse segundo grau do antropomorfismo, de acordo com Murphy, em que o homem projeta também a sua vontade, e por isso mesmo personaliza as coisas. Neste grau já nos defrontamos com o desenvolvimento do animismo, a fase em que o homem vai dar não apenas vida e vontade aos objetos e coisas, mas à sua própria alma. Bosano já nos mostrou o absurdo de admitir-se um processo tão complexo de abstração mental em homens primitivos. Somente a tese espírita pode, portanto, socorrer as teorias materialistas, que taqueiam no caminho certo, mas não conseguem firmar-se nele. A tese espírita nos mostra que o processo do antropomorfismo é auxiliado pelos fenômenos mediúnicos. O simplismo da projeção anímica nas coisas exteriores complica-se, com a resposta dessas coisas ao homem, através da ação natural dos espíritos. É evidente que o homem primitivo tem de interpretar as coisas de acordo com as suas experiências vitais. A razão se forma na experiência. O homem enquadra o mundo nas categorias nascentes da razão, enche essas categorias, como queria Kant, com o conteúdo das sensações. Mas as categorias, como explica hoje o relativismo crítico, e particularmente René Albert, não são fixas ou estáticas, mas dinâmicas. São a própria experiência em movimento, e não um resultado da experiência. E essa experiência implica os fatos supranormais, o contato do homem primitivo com forças estranhas, como no caso de Mana ou Orenda, e com os agentes espirituais de que fala Bosano. Podemos formular uma verdadeira escala da adoração no mundo primitivo. Embora seus graus possam ser simultâneos e não sucessivos, o simples fato de existirem esses graus, mostra que a adoração, resultando de um sentimento inato no homem, desenvolve-se num verdadeiro processo. No grau mais baixo, temos a litolatria ou adoração de pedras,
rochas e relevos do solo. No grau seguinte, a fitolatria ou adoração vegetal, de plantas, flores, árvores e bosques. Logo acima, a zoolatria ou adoração de animais. E somente num grau mais elevado, a mitologia propriamente dita, com a sua forma clássica de politeísmo. O processo da adoração se desenvolve, assim, a partir do reino mineral até o humano ou hominal. Cada uma dessas fases é ligada à outra por uma interfase, em que os elementos de adoração se misturam. E os resíduos das várias fases, desde a litolátrica, permanecem ainda nos sistemas religiosos da atualidade. O homem carrega consigo as suas heranças, através do tempo. Se encararmos todo esse processo dentro apenas da teoria do antropomorfismo, ou mesmo do animismo, será difícil ou impossível explicar a sua persistência nas fases superiores do desenvolvimento humano. Porque o natural, e até mesmo o dialético, no desenvolvimento, é o homem libertar-se progressivamente daquilo que o ajudou numa fase e o atrapalha em outra. A persistência do antropomorfismo e do animismo, nas próprias elites culturais da atualidade, demonstra que neles havia alguma coisa além da simples projeção do homem nas coisas. Essa alguma coisa, como já vimos, é a presença dos agentes espirituais atuando incessantemente sobre o homem e as comunidades humanas, em todas as fases da pré-história e da história. Kardec dedicou o segundo capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos à lei da adoração. Os espíritos superiores, que o ajudaram mediunicamente na elaboração do livro, ensinarão-lhe que a adoração é o resultado de um sentimento inato no homem, como o sentimento da existência da divindade. Acrescentaram que ela faz parte da lei natural, ou seja, do conjunto de forças naturais que constituem o mundo, ao qual o homem naturalmente pertence. A seguir, mostraram como a lei de adoração se desenvolve nas sociedades humanas, a partir da adoração exterior de objetos materiais, até atingir aquela fase superior que definiram com estas palavras: a verdadeira adoração é a do coração. Já vimos, anteriormente, que esses ensinamentos espirituais concordam com a interpretação antropológica de Murphy e Rodolphe Otto, de que o antropomorfismo é uma forma de adoração rudimentar. Lembremos ainda, para evitar confusões, que os espíritos não falavam a Kardec por meio de visões ou de outras formas místicas de revelação. Quando dizemos que os espíritos superiores ajudaram Kardec a elaborar o Livro dos Espíritos, os chamados homens cultos costumam torcer o nariz, lembrando que também a Bíblia, os Evangelhos e o Alcorão foram ditados por Deus ou por espíritos. Acontece, porém, que as antigas escrituras pertencem às fases do mediunismo empírico, enquanto a codificação espírita pertence à fase da mediunidade positiva. Os espíritos superiores, superiores em conhecimento e refinamento espiritual, precisamente como os homens superiores, conversavam com Kardec e o auxiliavam através da prática mediúnica. Quer dizer, através de comunicações mediúnicas sujeitas a controle, e não de revelações místicas, aceitas de maneira emotiva. Por outro lado, quando acentuamos a natureza racional do espiritismo, não negamos o valor do sentimento. O velho debate filosófico entre razão e sentimento, traduzido no plano religioso pelo dualismo de razão e fé, encontra no espiritismo a sua solução natural, pelo equilíbrio de ambos, na fórmula clássica de Kardec, a fé raciocinada. No estudo do antropomorfismo, com suas formas rudimentares de adoração, encontramos todo um esquema elucidativo do velho e debatido problema. Razão e fé se apresentam como as formas de contradição de um processo dialético. 4. Ampliação da teoria de Spencer. O materialismo do século XVIII negou a ação dos agentes espirituais, tanto sobre as comunidades primitivas, quanto sobre as coletividades civilizadas. Bosano, que foi positivista durante anos, explicava a crença na sobrevivência através da teoria de Spencer, o filósofo que chegou a considerar como um Aristóteles moderno. Em que pese toda essa admiração, a realidade inegável dos fatos espíritas mostrou a Bosano que a tese spenceriana estava errada,
que não era possível explicar-se a gênese da crença universal na sobrevivência por alguns fenômenos comuns, sensoriais, que exigiriam do homem primitivo uma reelaboração mental, no plano abstrato. Não obstante, Bosano reconheceu que Spencer pusera os pés no caminho certo. Chega a ser emocionante a maneira por que o antigo discípulo corrige o mestre, reconhecendo-lhe os méritos. Entende Bosano que faltou a Spencer o conhecimento das experiências metapsíquicas. Dessa maneira, o gênio de Spencer viu-se obrigado a tatear no plano das ciências materiais. Apesar disso, precisamente por ser um gênio, Spencer tocou no ponto central do problema, indicando os rumos certos de sua solução. A crença na sobrevivência decorre de experiências concretas do homem primitivo, e não de formulações do pensamento abstrato. Sua origem está nas sensações, e não na cogitação filosófica. Esse é o ponto central, que Spencer soube ver. Usando o método comparativo, Bosano mostra como a tese de Spencer pode ser desdobrada ou ampliada, com o acréscimo dos fatos metapsíquicos, para tornar-se plenamente verdadeira. Vejamos como isso é possível. As origens da crença na sobrevivência, para Spencer, são estes fatos comuns da vida primitiva: o sonho, quando o selvagem se sentia liberto do corpo e agindo em lugar distante, a sombra que o seguia nas caminhadas ao sol e a sua imagem refletida na água, quando se debruçava nas bordas de um lago, o eco de sua voz, repetida pelos desfiladeiros e as cavernas. Bosano acrescenta, ao sonho comum, o sonho premonitório, que faz ver com antecedência um acontecimento futuro, ao fenômeno da sombra e do reflexo na água, os fenômenos de vidência, de aparição e de materialização de espíritos, ao eco, o fenômeno da voz direta, e acrescenta, ainda, à força imaginária de mana ou orenda, a prova concreta das ectoplasmias. Como se vê, a tese spenceriana desdobra-se, amplia-se, atingindo os fatos metapsíquicos, que escapavam a Spencer. Com essa ampliação, a gênese da crença na sobrevivência não deixa o terreno do concreto, dos fatos sensoriais, em que Spencer a colocara. Mas, ao mesmo tempo, o problema da indução, que implica o uso do pensamento abstrato, é substituído pela experiência imediata, mais acorde com a mentalidade primitiva. O selvagem não precisava induzir, dos vários fenômenos citados por Spencer, uma suprarrealidade, pois esta se impunha a ele através dos fenômenos espíritas ou metapsíquicos, direta e imediatamente. Quanto ao problema das ectoplasmias, convém lembrarmos que o ectoplasma, emanação fluídica do corpo do médium, é hoje uma realidade, cientificamente comprovada. Não somente as experiências clássicas de Richet, Crookes, Schrenck-Notzing e outros a comprovaram, como também e principalmente os estudos experimentais do professor W. J. Crawford, da Universidade de Belfast, Irlanda, que já referimos. Esses estudos foram realizados entre 1914 e 1920, com a médium Kathleen Gulliger. Verificou Crawford a existência de alavancas de ectoplasma, produzindo os fenômenos de levitação. Mais tarde, chamou essas alavancas de estruturas psíquicas. No Tratado de Metapsíquica, entretanto, Richet se refere a essas estruturas como alavancas de Crawford. Gustavo Gelei realizou também numerosas experiências com o ectoplasma, servindo-se da médium Eva Carriere, a mesma que realizara sessões com Richet, em Argel, na casa do General Noel, produzindo as excelentes materializações de Bien-Boas, um árabe. Richet publicou, no tratado, uma fotografia dessas materializações, vendo-se o fantasma de Bien-Boas pairando no ar e ligado por uma alavanca ao corpo da médium. Constatou Gelei, com o mais rigoroso critério científico, as formas de emanação fluídica do ectoplasma, que descreveu como uma substância esbranquiçada que sai do corpo da médium. Aconselhamos os interessados neste assunto a lerem o capítulo intitulado Ectoplasma, do livro História do Espiritismo, editado em português pela Livraria O Pensamento, de São Paulo, em 1960, em tradução de Júlio Abreu Filho. Mas o que nos interessa, quanto ao ectoplasma, neste momento,
é a sua relação com as forças mágicas de Mana ou Orenda. Além da emanação fluídica esbranquiçada, a que se refere Gelei, o ectoplasma apresenta-se também de forma invisível. Assemelha-se, então, a uma força imponderável, como o magnetismo ou a eletricidade. O professor Imoda, italiano, nas experiências de ideopiastia, que realizou com a médium Linda Gazera, em conjugação com Richet, expõe uma curiosa teoria das 3 formas do ectoplasma, a invisível, a fluídica visível e a concreta, no seu livro Fotografias de Fantasmas. Gelei, por sua vez, constatou que o ectoplasma, em forma invisível, girava em torno das pessoas, nas sessões, antes da produção de fenômenos. O mais curioso, porém, é a comparação dos dados colhidos sobre a força Mana ou Orenda, na Polinésia, por Freedon Long, e as observações do professor Crawford, em Belfast, sobre o ectoplasma. Verifica-se então a plena correspondência entre as duas forças. Os selvagens polinésicos diziam, como já referimos, que o ectoplasma humano é produzido pela mente. O professor Gelei afirma, por sua vez, que os espíritos, nas sessões experimentais realizadas por ele e outros cientistas, na Europa e na América, agiam sobre o cérebro dos médiuns e dos participantes da reunião, para provocar a emanação do ectoplasma. A observação vulgar dos selvagens, traduzindo uma simples opinião, coincide, assim, com a observação científica de Gelei. Como em tantos outros casos. A ciência confirma, dessa maneira, um conhecimento vulgar, adquirido na experiência comum. Provocada a emanação, o ectoplasma gira em torno dos assistentes, flui em redor do grupo, aumentando pouco a pouco sua intensidade e sua força, para afinal se dirigir ao médium. Liga-se ao sistema nervoso deste, formando aquilo que Gelei considera um suprimento. É graças a este suprimento que os espíritos, chamados por Gelei de operadores, conseguem produzir, em seguida, os vários fenômenos de levitação, movimento de objetos e materialização. A teoria científica do suprimento de ectoplasma corresponde também à superstição polinésica de acumulação ou armazenamento de Mana ou Orenda, para operações mágicas posteriores. Resta acentuar que o processo de seleção do médium e de realização de sessões é praticamente o mesmo, entre selvagens e civilizados. Bozano explica que os selvagens se utilizam de indivíduos sensitivos, depois de prová-los quanto a essa qualidade, e realizam suas sessões à noite ou ao entardecer, evitando a luz excessiva do sol. Freedon Long chega a pormenores curiosos. Os selvagens se dispõem ao redor de uma pequena cabana de palhas, para cantar e dançar, ao entardecer. O médium fica no interior da cabana. Esta corresponde, como vemos, à cabina mediúnica das experiências científicas, onde o médium se livra da incidência da luz na sala de sessões. As experiências de Crookes, por exemplo, feitas à plena luz, com as famosas materializações de Katie King, eram desse tipo. A médium ficava num gabinete ou cabina, onde se processa a elaboração ectoplásmica. Só depois de materializado, o espírito sai para a sala iluminada. Os fenômenos produzidos nas selvas são naturalmente mais grosseiros, violentos e fortes, que os produzidos nas experiências científicas. Isso se explica pela qualidade mental dos assistentes, do próprio médium, e consequentemente dos operadores ou espíritos que atuam no meio selvagem. Os fenômenos do meio civilizado são mais sutis, revestindo-se, por vezes, de inegável harmonia e beleza, como ocorria nas materializações de Katie King, com Crookes, e nas famosas sessões com o médium Douglas Home, onde havia encantadoras materializações de mãos. As mãos grosseiras da selva, porém, e as delicadas mãos inglesas das sessões de Home, revelam a mesma coisa, a sobrevivência do homem após a morte do corpo e a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. As mãos produzidas por Mana ou Orenda indicam aos homens o mesmo caminho de espiritualização indicado pelas mãos de ectoplasma. Das selvas à civilização, os espíritos ensinam aos homens que a vida não se encerra no túmulo,
como não principia no berço. Capítulo 2. 1. Racionalização anímica. Quando estudamos o horizonte agrícola, ou seja, o mundo das primeiras formas sedentárias de vida social, vemos o animismo tribal desenvolver-se no plano da racionalização. Estamos naquele momento hegeliano, e por isso mesmo dialético, em que a razão se desenrola no processo histórico, entendido este como o progresso do homem na Terra. A domesticação de animais e de plantas, a invenção e o emprego de instrumentos, a criação da riqueza, processam-se de maneira simultânea com o aumento demográfico e o desenvolvimento mental do homem. É precisamente do desenvolvimento mental que vai surgir uma consequência curiosa, o aprofundamento da crença tribal nos espíritos, num sentido de personalização, envolvendo os aspectos e os elementos da natureza. A experiência concreta, que deu ao homem primitivo o conhecimento da existência dos espíritos, alia-se agora ao uso mais amplo das categorias da razão. As duas formas gerais de racionalização do universo, que aparecem nesse momento, e que devem constituir a base de todo o processo de racionalização anímica, são a concepção da Terra-Mãe e a do Céu-Pai. Essas formas aparecem bem nítidas no pensamento chinês, que conservou até os nossos dias os elementos característicos do horizonte agrícola. O céu é o Deus Pai, que fecunda a terra, Deus a Mãe. Em algumas regiões, como podemos ver no estudo da civilização egípcia, há uma inversão de posições, o céu é mãe e a terra é pai. Essa inversão não tem outra significação que a de maior importância da terra ou do céu para a vida das tribos. Quando as inundações do Nilo não dependem das chuvas locais, não parecem provir do céu, mas das próprias entranhas da terra. Esta encarna, então, o poder fecundante, cabendo ao céu, tão somente, o papel materno de proteger as plantações. Os estudos materialistas confundem o problema da racionalização com o da experiência concreta da sobrevivência. Tomam, pois, a nuvem por Juno, ao concluírem que o homem primitivo atribui à contígua terra e ao céu uma feição humana, unicamente para tornar o mundo exterior acessível à compreensão racional. Os estudos espíritas mostram que há uma distinção a fazer-se, nesse caso. O processo de racionalização decorre da experiência concreta, e por isso mesmo não pode ser encarado de maneira exclusivamente abstrata. Procuremos esclarecer isto. De um lado, temos a experiência concreta, constituída pelos contatos do homem com realidades objetivas. De outro lado, temos o processo da racionalização do mundo, ou seja, de enquadramento dos aspectos e dos elementos da natureza nas categorias da razão ou categorias da experiência. Da mesma maneira porque o contato do homem com o espaço físico lhe fornece uma medida para aplicar às coisas exteriores, a categoria espacial, o conceito de espaço, assim também o contato com os fenômenos espirituais lhe fornece uma medida espiritual, que é conceito de espírito. Este conceito é usado no processo de racionalização, como qualquer outro. Mas é absurdo querermos negar os fatos concretos que deram origem à categoria racional, ou querermos atribuir a essa categoria uma origem abstrata, diferente das outras. Somos levados, assim, a concluir que o animismo do horizonte agrícola apresenta três aspectos distintos, quando encarados sob a luz do espiritismo. Temos primeiramente o aprofundamento do animismo tribal na personalização da natureza, que chamaremos fetichismo, com os fetiches básicos da Terra-Mãe e do Céu-Pai. Depois, temos a fusão da experiência e da imaginação, com o desenvolvimento mental do homem, no progresso natural do mediunismo. Dessa fusão vai nascer a mitologia popular, impregnada de magia. E em terceiro lugar encontramos a primeira forma de religião antropomórfica, consequência da experiência concreta de que fala Bosano, com o culto dos ancestrais. Deuses lares, manes e deuses locais, como os deuses dos pomos egípcios, por exemplo, são entidades reais e não formas de racionalização. Nos deuses dos pomos egípcios, ou seja, das regiões do Antigo Egito, temos já o momento de transição dos deuses reais para o processo de racionalização. A transição se efetua por uma maneira bastante conhecida.
É um processo de fusão, que encontramos ao longo de todo o desenvolvimento espiritual do homem. O fetichismo se funde com o culto dos ancestrais, através do mediunismo. Os fetiches, como a terra e o céu, misturam-se aos ancestrais, identificam-se a eles, na imaginação em desenvolvimento. A mente rudimentar não sabe ainda fazer distinções precisas. Assim, por exemplo, Osíris, que foi um antepassado e como tal recebeu um culto familiar, transforma-se numa personificação da terra, com o seu poder de fecundação, ou no próprio Nilo, cujas águas sustentam a vida. A projeção anímica se realiza, nesse caso, através de uma experiência concreta. A mitologia nasce da história, pois a existência histórica de Osíris é convertida em mito, pela necessidade de racionalização do mundo. Nada melhor que os estudos de Sir James Frazer sobre o mito de Osíris, para nos mostrar isso. Kardec esclarece este problema, ao comentar a pergunta 521 de O Livro dos Espíritos, afirmando: os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram mais do que personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como chamavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também os seus patronos, que não são mais do que os espíritos superiores, mas com outros nomes. Ao fazerem dos espíritos divindades especiais, como assinala Kardec, os antigos procediam à racionalização do mundo, o que não quer dizer que os espíritos fossem apenas formas racionais. Essas formas, pelo contrário, decorriam de fatos concretos, de realidades naturais. Como vemos, ao tratar do animismo primitivo e seu desenvolvimento no horizonte agrícola, não podemos negar a existência real dos espíritos, a pretexto de explicar o mecanismo do processo de racionalização. Este mecanismo torna a si mesmo inexplicável, quando lhe suprimimos a base concreta dos fatos, como dizia Bozano, na qual se encontram os espíritos comunicantes. Vê-se claramente a distorção da realidade, a guinada do pensamento para os rumos do absurdo, quando os cientistas materialistas tentam explicar o processo de racionalização, ignorando as experiências mediúnicas do homem primitivo. O Espiritismo restabelece a verdade, ao mostrar a importância do mediunismo no desenvolvimento humano. 2. O exemplo egípcio. A China e a Índia são os dois países que conservaram até os nossos dias a estratificação religiosa do horizonte agrícola. Mas não são os únicos. Aquilo que chamamos de horizonte agrícola, o mundo das grandes civilizações agrárias, constitui uma espécie de subconsciente coletivo das civilizações modernas. Os resíduos mágicos, anímicos e mitológicos do horizonte tribal e do horizonte agrícola apresentam-se ainda bastante fortes no inundo contemporâneo. Nossas religiões mostram-se poderosamente impregnadas desses resíduos. Mas o Antigo Egito oferece-nos, talvez, o quadro que melhor demonstra a passagem dos deuses familiares para a categoria dos deuses cósmicos ou universais. O exemplo egípcio é fecundo em vários sentidos. Não só demonstra essa transformação dos deuses, como também nos fornece as raízes históricas e de vários dogmas, sacramentos e instituições das religiões dominantes em nosso mundo. Já estudamos, embora rapidamente, o caso de Osíris, cuja existência real é transformada em mito. Este caso nos coloca numa posição semelhante à de Evêmero, para quem os deuses mitológicos haviam sido personagens reais. Mas é essa, exatamente, a posição espírita, como já vimos em Kardec. A mitologia, encarada atualmente como uma forma de racionalização, é para o espiritismo um pouco mais do que isso. Porque é também uma prova da participação dos espíritos na história, ao mesmo tempo em que uma poderosa fonte de esclarecimento dos problemas religiosos. Vemos no Egito duas categorias de deuses, bem definidas, a dos deuses cósmicos e a dos deuses familiares. Na primeira, encontramos a tríade familiar constituída por Osíris, Ísis e Horus, com toda a sua corte de divindades consanguíneas e de outras divindades. Na segunda,
Encontramos casos curiosos, como os referentes aos deuses Imhotep, Amenhotep e Bes, o anão. Estes deuses familiares oferecem-nos o exemplo de divinização cósmica e universal que justifica a tese efemerista. Imhotep, médico do rei de Seger, da terceira dinastia, e Amenhotep, arquiteto e médico de Amenofis III, da 18ª dinastia, passam lentamente da categoria de deuses familiares para de deuses universais, adorados como entidades terapeutas, para chegarem depois ao limiar da categoria superior de deuses cósmicos, encarnando a própria medicina ou os poderes curadores da natureza. Quando vemos todo esse processo de transformação realizar-se aos nossos olhos, através dos estudos históricos, compreendemos a maneira por que a família cósmica de Osíris, Ísis e Horus, o Deus Pai, a deusa Mãe e o Deus Filho, foram elevados da terra ao céu. Assim como Imhotep e Amenhotep, anteriormente adorados na família real, como deuses familiares, depois se tornam deuses populares, e por fim se transformam em divindades mitológicas ou deuses cósmicos. Assim também aconteceu, forçosamente, com a família osiriana. E isso quer dizer, pura e simplesmente, o seguinte, que aquilo que hoje chamamos, no Espiritismo, de espíritos familiares, ou seja, a manifestação mediúnica dos parentes e amigos mortos, que velam pelos nossos lares, é a fonte da mitologia, a base do processo de racionalização e a própria origem das religiões. O caso do anão Bes é também bastante elucidativo. Esse anão tornou-se um espírito popular, isto é, passou do culto familiar para o culto do povo. Costumava aparecer cercado de macacos. Devia ter sido um anão que tratava de macacos sagrados. Depois de morto, seu espírito aparecia aos videntes, ou nos momentos de aparição mediúnica, da mesma maneira porque ele vivera. E como possuía virtudes que interessavam ao povo, além de apresentar-se de maneira curiosa, em breve rompeu os limites do culto familiar. Os macacos que o cercavam eram remanescentes da zoolatria, aliás muito abundante no Egito, onde a zoolatria imperou até o fim da civilização. O anão Bes é um caso típico de universalização de um deus familiar. O fato de não ter esse processo atingido à categoria do deus cósmico nada tem de extraordinário. Os processos naturais nem sempre se completam. Os egípcios mantiveram-se apegados à zoolatria, como os indianos se mantêm até hoje. O escaravelho dos amuletos, a adoração do boi Apis em Mênfis, de Ibis na bacia do Nilo, dos crocodilos em Tebas e do bode de Mendes no Delta, são exemplos da arraigada zoolatria egípcia. Mas há casos de ambivalência, como o do crocodilo, que era adorado em Tebas e na região do lago Noeris, mas caçado em Elefantina. A zoolatria passa por uma fase de humanização, que culmina na fusão de elementos animais com as figuras humanas. O caso da deusa Hathor é típico. Essa deusa, que equivale a Arceres dos romanos e a Demeter dos gregos, ora é apresentada com orelhas de vaca, ora com chifres, ora com o bocrânio, ou ainda com estio sistro. A lei de adoração de que fala Kardec, evolui dos animais para as formas humanas, mas de maneira lenta. Os resíduos animais se conservam ainda nas figuras dos deuses antropológicos, como nas próprias imagens de Horus, com cabeça de falcão. A humanização dos deuses animais, que é fatal, pois a zoolatria não é mais que uma projeção anímica, vai implicar também a organização familiar do panteão divino. Os deuses são reunidos em famílias, e a forma mais simples destas famílias é a tríade, constituída pelo pai, a mãe e o filho, como vimos no caso de Osíris. Essa tríade familiar, derivada do sistema patriarcal do horizonte agrícola, é uma das formas mais antigas da Trindade divina. O conceito de espírito, entretanto, fará sentir a sua influência nesse processo de socialização dos deuses. Assim como, de um lado, os elementos animais serão fundidos nas figuras humanas das divindades, de outro, o conceito de espírito, ou seja, a ideia de espírito como forma sobre-humana de existência, fará sua intervenção, em sentido contrário, na organização das famílias humanas. Digamos isto de maneira mais clara,
se possível. No processo de desenvolvimento da lei de adoração, os resíduos animais são projetados nas figuras humanas dos deuses, como no caso das orelhas e dos chifres da deusa Thor. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento que o homem obteve, através da experiência mediúnica, da existência de seres espirituais, semelhantes aos seres humanos, permitirá o agrupamento dos deuses em famílias e fará que as famílias humanas sofram a intervenção divina. É o caso dos deuses gregos, que se enamoravam das filhas dos homens.